Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, do canal do Estuda Mais, e vamos começar a resolução de mais um exercício de Química. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal e de deixar um like no vídeo, caso você goste deste conteúdo. Bom, na reação da pirita com oxigênio do ar, formam-se 22,4 litros de SO2, medidos a CNTP, que são as condições normais de temperatura e de pressão. A massa da pirita necessária será. Temos aqui como dados massas atômicas do ferro e do oxigênio, também do enxofre, e o volume molar nas condições normais, né, de temperatura e pressão, que é de 22,4 litros para cada mol. Aqui, pessoal, a gente vai fazer então uma relação entre a massa que a gente tem da pirita e o volume que a gente tem do dióxido de enxofre, do SO2, tá? Que foi esse gás liberado e que o exercício falou para a gente que foi liberado 22,4 litros de SO2. Aqui embaixo tem o dado da CNTP que fala para a gente que 22,4 litros estão para cada mol. Então eu sei que o que eu tenho de verdade em mol de SO2 é 1 mol, tá? Porque se foi liberado 22,4 litros e nessas condições 22,4 litros, isso é para cada mol, então o que a gente tem de verdade do SO2 é 1 mol. Você tem que conseguir separar, quando você vai fazer um cálculo estequiométrico, o que é equação do que é o que você tem. A equação, ela dá para a gente uma proporção. Ela está falando assim, com 4 mols de pirita, de sulfeto aqui de ferro, você reage com 11 mols de oxigênio para produzir 2 mols desse óxido de ferro aqui, mais 8 mols de SO2. Isso aqui são proporções, tá? Não quer dizer que você tem 8 mols de SO2. Não é que você tem 2 mols de Fe2O3, óxido de ferro 3, tá? Não é isso. Está simplesmente falando que com a equação balanceada, essa é a proporção correta entre os reagentes e os produtos. Agora, o exercício falou que você tem 22,4 litros de SO2 que são formados. Tá? Ele disse isso num texto. Na reação da pirita com o oxigênio do ar, formam-se 22,4 litros de SO2. E 22,4 litros de SO2 está para 1 mol dele. Então, eu já sei que o que eu tenho é 1 mol de SO2. Com 1 mol de SO2, eu poderia perguntar assim, quantos mols eu tenho de FeS2? Seria uma pergunta que eu poderia responder. 4 está para 8, 1 está para X. Esse X seria metade, né? 4 é metade de 8, então 1, a metade dele seria meio mol. Uma forma de você resolver essa questão seria por mol. Tá? E depois você descobre qual que é a massa que você tem em meio mol. Ok? Uma outra forma de você fazer é já converter isso em massa. Então, eu vou fazer o seguinte, e na maioria dos vídeos aqui eu faço direto. Eu vou fazer por mol. Vou fazer por passos assim, mais tranquilos, tá? Então, vamos colocar aqui embaixo, eu tenho 4 mols, eu vou fazer uma estequiometria mol-mol. Só que aí vou acabar tendo que fazer uma segunda continha. Mas vai ser bem tranquilo. Com 4 mols de pirita, eu produzo 8 mols de SO2. Como eu sei que eu tenho 1 mol de SO2, quantos mols de pirita eu vou precisar de verdade para produzir esse 1 mol? Bom, de 8 para 1 eu dividi por 8, né? De 4 para x é só você dividir 4 por 8. 4 dividido por 8 daria meio. Então, x é igual a 0,5 mol de FeS2. Só que agora eu preciso saber qual é a massa que esse 0,5 mol equivale, né? Aí você vai fazer o seguinte. Bom, primeiro, vamos calcular aqui, olha que a massa do ferro é 56 e a massa do enxofre é 32, tá? A gente vai fazer o cálculo aqui da massa molar da pirita.
A massa molar, ela fala a relação entre massa e número de mols. A massa em gramas para cada mol, tá? O Como que você faz esse cálculo? Você vai separar os elementos químicos que você tem aqui na pirita, você tem o ferro e você tem o enxofre, e vai colocar na frente a massa deles, 56 e 32. E vai multiplicar pela quantidade de vezes com que cada um dos átomos aparece dentro da molécula. O ferro não tem nada, na frente ele aparece uma vez. O enxofre tem um 2 aqui na frente, então você vai multiplicar ele por 2. 56 vezes 1 é 56. 32 vezes 2 vai dar 64. Somando isso daqui, ó, vai dar 10. 6 com 6, 12. Então, são 120 gramas por mol. Se você tiver, então, 1 mol de pirita, você vai ter 120 gramas dela. Ó. 120 gramas de FeS2 estão para 1 mol de FeS2. É isso que a massa molar está dizendo para a gente, tá? Só melhorar aqui. Agora, quanto eu tenho 1 mol de pirita? Não, eu tenho meio mol. São meio mol da pirita que produzem 1 mol de SO2, que é aquele volume, né, de 22,4 litros. Então, se eu tenho meio mol, 0,5 mol de FeS2, qual que é a massa em gramas de FeS2 que ocupa esse número de mols, né? Aí você faz uma multiplicação cruzada, meio vezes 120, x vezes 1. X vezes 1 vai dar x, 120 vezes meio vai dar metade, vai dar 60 gramas de FeS2. E pronto, calculamos aqui. Essa forma aqui é uma forma diferente do que eu faço na maioria dos vídeos. Se é para calcular em massa a pirita, eu já converto em massa na regra de 3, faço em uma regra de 3 só. Mas, de acordo com a explicação, achei que estava indo para esse lado e acabei resolvendo dessa forma. Lembre-se, cálculo estequiométrico não tem uma forma de resolver. Você pode resolver de diversas maneiras diferentes. Algumas vão ser um pouquinho mais longas, outras mais curtas, mais diretas. Mas isso daí você vai praticando, vai treinando para você resolver de diversas formas e entender como é que funciona o cálculo estequiométrico, tá bom? É isso, espero que tenham gostado dessa videoaula e compreendido o passo a passo da questão. Se você quiser conhecer os cursos do Estuda Mais, o link deles está na descrição do vídeo. Caso precise de ajuda na resolução de exercícios de química ou até mesmo de aulas particulares, você pode também estar entrando em contato comigo pelo WhatsApp do Estuda Mais, que está na descrição. Te encontro numa próxima aula aqui no Estuda Mais. Não esqueça de compartilhar, de dar um like no vídeo, deixar um comentário aqui caso tenha ficado alguma dúvida com relação a essa videoaula, tá bom? Forte abraço e até mais!